Fala, moçada, aproveitando o gancho aqui, o Zé Ricardo vai receber a varinha dele custom aqui no Johannes, J Service Custom. Eu tô pescando, já fiz minha segunda vara custom com ele. Aproveitei que eles me chamaram, falei, vou gravar um videozinho também pro YouTube para poder sanar talvez algumas dúvidas que vocês tenham em relação à montagem, em relação à vara custom, né? Sobre tamanho de vara, tamanho de cabo de vara. Muita gente não tem essa informação, não sabe talvez para que serve um tamanho de cabo um pouco maior, né? E eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas varas convencionais que eu já tinha, que foi até modificado pelo Johannes antes de eu fazer a vara custom, porque sempre tinha alguma vara que não ficava legal para mim. Cabo curto, às vezes cabo muito comprido, e aí aquilo ficava me agoniando. Eu falei com ele, cara, arruma para mim, ele traz para mim que eu vou arrumar, eu vou mostrar uma para vocês. Essa varinha aqui é muito antiga, um arsenal da pesca, tá? Só pra vocês terem ideia, o cabo dela acho que com 22 centímetros mais ou menos que veio. O cabo dela vinha aqui mais ou menos, ó. Aqui mais ou menos. Ele pegou, aumentou, fez essa pecinha pra mim na impressora 3D, que ele tem à disposição, mas também poderia ser com EVA, podia ser cortiça. Enfim, foi a que eu escolhi. Ele aumentou pra mim, colocamos com 25 centímetros de cabo, tá? É uma varinha que eu uso muito pra zarar, trabalhar a zara. Então, me atendeu, porque eu precisava. Porém, dentre outras coisas, sempre buscando algo mais. Sempre buscando, e faltava. Aí conversamos, vamos fazer uma vara para iscas de superfície, específica para isca de superfície. Fiz uma 14 BFS, que aqui para nossa região atende super bem, para poder conseguir arremessar as iscas leves que a gente usa, tá? Aqui na região. Então ela ficou com o cabo, eu escolhi esse cabo, olha só, a ergonomia desse cabo, ele foi feito especialmente para minha mão, tá? Ele cabe exatamente, se você ver aqui, o Zé tá filmando, tá vendo, ó, cabe certinho na almofadinha da mão aqui, a curvatura dele, ele fez certinho para mim, tá? Chama esse material mesmo? Isso se chama termoplástico elastômero. Elastômero de alta densidade. Exatamente. E olha, o legal disso aqui, pode ir falando que eu vou pegar uns negócios aqui para mostrar para vocês. Beleza. Olha aqui, moçada. Olha só a posição que fica na mão. Ele fez na medida para minha mão. Olha como ficou perfeito, tá? E ele tem uma certa maciez, tá? Então é muito gostoso de trabalhar uma isca. Eu escolhi tamanho 6 pés para poder zarar, pescar com iscas de superfície, tá? É um tamanho para mim bem versátil. É uma vara que é muito leve, então eu consigo trabalhar o dia inteiro zarando isca, e aqui na nossa região às vezes a gente precisa até de acelerar a isca mesmo para o peixe pegar. Então é uma vara que me atendeu super bem, tá? O tamanho do cabo, que poucas pessoas falam, eu escolhi 25 centímetros porque eu tenho uma alavanca perfeita aqui, ó, para poder brigar com o peixe, tá? Posso apoiar aqui, às vezes se eu estiver sentado no caiaque eu apoio até aqui na costela, me dá um apoio bom, tá? Então é um cabo que eu escolhi nesse tamanho, que ficou bem bacana. Você que não tem, que às vezes não tem esse conhecimento, faz o teste, né? Pega alguma vara ou outra, pô, acho que esse aqui falta um pouquinho maior, um pouquinho menor. Você vai escolhendo de acordo com o seu gosto e de acordo com o que você briga com o peixe. O que eu já vi de gente com vara curta, tendo que apoiar aqui para brigar com peixe grande, tendo que rebocar o peixe aqui e voltar a tocar a manivela, e o peixe puxa de lá, ele solta a manivela e segura aqui. E uma coisa importante para falar, que já aconteceu com a gente, que eu já vi, pessoal, a vara em si, se você trabalha ela, alavancando ela aqui, como o Rafael falou, a tendência dessa vara quebrar é muito grande, entendeu? Porque o cabo, ele é feito para você trabalhar ele aqui. Você pode até trazer ele aqui, mas se o peixe for pesado, você está diminuindo a alavanca da vara, entendeu? Então, se você levantar a vara aqui para trabalhar, fica ruim, não é uma posição correta, tá? E galera, eu não gosto de micropassador porque dependendo do local onde eu pesco, a gente tem uma represa aqui que tem muita estrutura e eu pesco com shed na superfície. Essa vara ficou perfeita para pescar com shedzinho na superfície, no no sink. Então eu escolhi passadores um pouco maiores, tá? A vara poderia ficar até um pouco mais leve com micropassador, porém não iria me atender da forma que eu queria. Então ele falou, Rafael, vamos montar com um pouquinho maior o passador, e a gente montou com um passador um pouco maior, tá? Não muito grande, mas um pouco maior. 3 passadores em pata dupla,
e o resto de uma pata única. Como vocês podem ver, não é passador grande demais, mas o que vai me atender de acordo com o milímetro de linha, a bitola de linha e a bitola do líder que eu uso, né? A questão dela ser BFS, gente. Muita gente confunde em ser BFS em ser menos resistente, ser frágil, né? Ele pode eu falo isso para todo mundo. A primeira vara que eu montei para mim com componentes de maior qualidade foi essa daqui, ó. Né? Foi essa vara aqui, é uma vara que já tá surrada, tá velha. Foi a primeira que eu montei. E isso aqui é uma 12 BFS. E o Rafael, a gente estava até conversando ali fora enquanto a gente tomava um café, que de uma situação que ele viu eu passar com essa vara aqui, da gente realmente rebocar peixe. BFS não é sinônimo de equipamento frágil, tá? Quer dizer, um equipamento mais leve. É uma pescaria leve, equipamento com carretel raso, linha fina, líder fino, vara mais sensível, passadores, né, mais bem pensados, com a bitola de passador. Esse aqui são micro, tá? E isso pensado também, moçada, porque essa aqui é uma 12, né? 12 BFS. Uma 12, a minha é 14. A minha já é um pouco acima para poder pescar, como é que eu posso dizer? Pescar os peixes, pescar da forma que condiz a pescaria na nossa região, né? Peixes médios, pequenos e médios portes, que é o que a gente tem aqui, não muito grande. Pensando nisso, moçada, a gente alongou o cabo de uma vara comercial também que eu tinha, né? Antes de eu ter a vara custom. Eu sentia o cabo era muito curto, é uma vara 6.3. Eu usava ela muito para pescar de jig, para pescar de iscas mais barbeludas, que tem uma aerodinâmica muito ruim na hora de você arremessar, né? Que acaba dando cabeleira, enfim. E o cabo era muito curto, eu não tinha um apoio legal. Então, mais uma vez, tivemos que modificar uma vara, né, comercial para poder me atender. Porém, igual da outra que eu falei, não atende 100% porque eu não projetei ela 100% junto com o customizador. E agora eu vou mostrar aqui a gente projetou, pensando no cabo um pouco maior, pensando em pescar aqui na região, pescarias de pequeno e médio porte, com areia azul e amarelo, tá? Uma 14 libras, mesmo blank que a 6 pés, é uma 6.3, 14 libras, tá? BFS, porém, uma vara em cabo inteiriço, tá? Uma vara com cabo de 28 centímetros. Por que eu escolhi o cabo um pouquinho maior? 28 centímetros não é tão grande, mas olha só a alavanca. Faz favor para mim, Johannes. Segura aí. Olha só a alavanca, pensando em que a pescaria que a gente vai fazer, a pescaria que eu vou fazer com essa vara é pescaria de jig, pescaria de meia água e pescaria com iscas barbeludas, né? Aí de até 8 centímetros, 9 centímetros. Pensando nisso, por que eu optei em fazer um cabo um pouco maior? Tô trabalhando lá, um jig, pindocando para cima um jig. Peguei o peixe, se eu sinto que o peixe é muito pesado, tem estrutura, automaticamente eu tenho essa alavanca aqui, olha. Tá vendo? Ó? Eu tenho essa alavanca aqui para brigar com o peixe. Ó. A vara tá apoiada, então eu não preciso apoiar aqui na vara para tirar o peixe da estrutura. Eu não tenho que ficar fazendo assim, travando aqui para tirar, porque eu tenho um tamanho do cabo bom, de acordo com a minha estatura. Então eu apoio aqui, ó, e tiro o peixe da estrutura mesmo, entendeu? Então a gente fez essa vara pensando nisso. Uma vara extremamente leve, cabo inteiriço, cabo feito em madeira, resistente, extremamente leve. Vocês podem reparar aqui, ó, o cabo ele é fino, de acordo com o apoio da minha mão. Então foi tudo planejado e tudo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante. Isso já é, né, capricho customizador. O cabo ele é realmente inteiriço. Quando a gente fala de cabo inteiriço, a galera tá acostumada com aquele monte de anelzinho de cortiça que vem aparecendo aqui, exatamente, ó, né? Esse aqui não é uma peça só, também. Isso aqui é uma única peça que o blank ele tá passante de fora a fora e que traz mais identidade ainda à customização. Por quê? Você pega os nós da madeira e você consegue ver todos os detalhes de um cabo desse, entendeu? É uma, cara, sem modéstia,
É muito bonito. Uma obra de arte. Lembrando que a madeira tratada, às vezes a pessoa vai olhar e falar, ah, mas madeira não é tão resistente, por ela ser leve, né? É uma madeira totalmente tratada, tá? Então ela é bem firme, tá? Não quebra à toa. Obviamente você tem que ter cuidado, você não vai pisar em cima, você não vai deixar cair no chão. Eu tenho total cuidado, porque esse cuidado você tem que ter com qualquer equipamento, principalmente um material mais premium, você tem que ter cuidado, né? E repara aqui, eu falei com ele, cara, eu não quero nada, essa vara foi totalmente projetada por nós dois. Falei, eu quero exatamente assim, assado, enchi o saco dele, porque eu realmente queria desse jeito, e ficou exatamente do jeito que eu queria, sem um detalhe a mais. Isso é uma vara custom. E aqui as especificações, vocês repararem, é a logo dele, tá? J Custom Rods, meu nome, Rafael Brandão. As especificações da vara, tá? 6.3, o cast máximo que arremessa, o cast mínimo que arremessa, o cast máximo, tá? Os componentes, os passadores são Fuji Blank F3, tá? Mesmo pensamento da primeira vara. Não gosto de passador micro, porque às vezes eu uso linha um pouco mais grossa, tá? É um passador pequeno, relativamente pequeno, tá? Vocês podem reparar, porém não é um micro, tá? E aqui ele colocou até o quarto passador em pata dupla, né? Isso. Esse passador é o Concept O da Fuji, tá, galera? É um passador muito bom, não é os tops da Fuji, mas é um passador excelente, muito leve. O set inteiro de passadores aqui pesa aí brincando 2 gramas só. Vale muito a pena usar. E aí entrou o conhecimento dele como profissional. Eu falei, cara, eu quero uma vara que consiga arremessar bem iscas barbeludas, que a gente sabe que é muito ruim, a aerodinâmica é muito ruim, e é isso que eu quero trazer para vocês, essa informação mais de pescador. A técnica eu deixo por conta dele, mas eu falei com ele, cara, eu não quero, eu quero uma vara que eu consiga arremessar bem iscas leves. Por isso que a gente definiu 6.3, iscas barbeludas. Aqui a gente pesca muito com isquinha de 5 centímetros com barbela, 6, 7 centímetros com barbela, e a gente sabe que é muito ruim de arremessar essas iscas. Se você não tiver uma vara boa, compatível para esse tipo de pescaria, não vai arremessar legal. Começou a ventar, deu aquele ventinho, cabeleira na certa, aí você acha que é carretilha, você acha que é linha, e às vezes por último você vai pensar que pode ser a vara, né, Johannes? E pensando nisso, ele fez as amarrações dos passadores, e eu vou deixar por conta dele explicar a vocês. Galera, né, como o Rafael tá falando, quando a gente opta em colocar mais passadores de pata dupla na vara, a gente está travando um pouco o trabalho da vara, e com isso a gente consegue modificar alguma coisa de performance, atender algum requisito que o pescador está pedindo. E nesse caso aqui nós optamos em colocar os passadores Concept O da Fuji até o quarto passador com pata dupla, onde que a gente consegue travar um pouco mais a ação da vara. E ele agora pode ser que ele vai me dizer aqui, né, porque eu ainda não tinha perguntado isso para ele, a ação da vara fica mais na ponta, né? Você consegue trabalhar mais a ponta, e com isso você ganha um pouco mais de sensibilidade. É isso que você conseguiu? Exatamente, mais sensibilidade, um pouquinho mais de alavanca do que a 6 pés, tá? Eu reparei isso. E na hora do arremesso, não é aquela vara que enverga, vamos falar na linguagem popular, né? Ela não morga à toa. Geralmente você pega uma vara, você vai arremessar, você vê ela morgando essa parte aqui, ó, né? Você vai pegar para arremessar, ela morga. Então ela vai progressivamente, ela começa a carregar a ação da vara e distribui lá na ponta, arremessando muito bem, tanto isca leve quanto iscas um pouco mais pesadas. E é legal a gente falar que o que acontece, os Blanks F3, que eu priorizo trabalhar aqui no nosso estúdio, eles são Blanks eu considero já no mercado brasileiro uns Blanks Premium, porque a gente consegue extrair exatamente o que a gente quer. Ele não vai te dar uma chicotada de repente, ele não vai, como é que eu vou te explicar? De uma forma simples, ele não vai te deixar na mão. Ele é um Blank que vai te atender em tudo que você precisa, tá? Eu opto em trabalhar com F3 aqui, porque é um Blank de excelente custo-benefício em relação às montagens que a gente faz.
entendeu? Então eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar com o pensamento do pescador aliado com a técnica que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo das montagens que nós fazemos. Exatamente. E às vezes você que está assistindo, você acha que é bobeira ter uma vara custom. Eu não estou falando puxando o saco nem nada, porque a gente é amigo há muito tempo e eu quis trazer um conteúdo diferente para vocês. Muita gente pode achar que às vezes é bobeira o investimento e tudo mais, mas se você for parar para pensar em alta performance, vale muito a pena. E eu tô trazendo esse vídeo para poder abrir um pouquinho a mente de vocês, para vocês analisarem e ver, poxa, eu tenho uma vara aqui em casa que é muito boa, mas o cabo é curto. Ah, tem uma aqui que é muito boa, mas o cabo é muito comprido. Eu acho que se ficasse um pouquinho menor seria melhor. Tem algumas varas comerciais que eu até gosto, mas aqui é muito gordo. Pra mim, cara, pra minha mão, sabe quando dá a impressão que o peixe vai pegar e a vara vai escapar da sua mão? Porque aqui é muito gordo, eu não consigo abraçar legal. Então tudo isso faz parte de uma vara custom, faz parte de uma montagem de uma vara custom, entendeu? Pensando em toda essa forma. Então, 6.3 eu optei para jig, isca de meia água, isca barbeluda. Geralmente isca meia água barbeluda tem uma aerodinâmica no ar quando você arremessa ruim, porque pega vento na barbela e ela não arremessa tão legal. Então com uma vara um pouco maior, um cabo um pouco maior, para você dar aquela alavanca no arremesso, ajuda muito, tá? E até mesmo para trabalhar. Você acha que a vara é muito grande, muito pesada? Nada disso. Acaba se tornando leve, porque você tem uma vara um pouco maior, você tem uma área de ação maior no final do dia, beleza? Uma coisa muito importante para falar para vocês, pessoal, é o seguinte: outro dia eu recebi um pescador aqui, o cara falou para mim que queria uma vara para pescar tucunaré e dourado. Você não consegue. Exatamente. Sabe? Então, as varas custom, elas são pensadas para um propósito. O propósito da vara do Rafael aqui foi pescar tucunaré na estrutura. Então a gente desenvolveu a varinha para ele pescar tucunaré na estrutura. Pequeno, médio porte. Por isso é 14. Pô, quero pescar no caiaque e fazer flipcast. A gente pode pensar numa vara um pouco menor. Exatamente. E para poder bater a isca na superfície. Então, pessoal, quando a gente as benesses, né, de fazer uma vara custom é você cada vez mais, porque quando a gente começa a pescar, imagina que você está num funil grandão lá em cima, você está pescando de tudo aqui, aí o funil vai fechando, né, você vai aprendendo e aprimorando cada vez mais a sua técnica. Na hora que chega num determinado momento, cai naquilo que o Rafael comentou ainda há pouco, um equipamento para um determinado tipo de isca, um equipamento para um determinado tipo de peixe, um equipamento para um determinado tipo de pescaria. Estrutura local. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas se você tiver a oportunidade de conseguir equilibrar, né, as suas pescarias, as suas experiências com equipamentos distintos para cada propósito, cara, você vai ver que você vai estar subindo e galgando degraus cada vez mais, e a sua pescaria vai ficar a sua experiência de pesca vai ficar cada vez melhor. Exatamente. E voltando nessa de 6 pés, galera, é uma vara que eu uso muito para superfície. Com aquela lá consigo perfeitamente fazer o flipcast, mas esse tamanho de cabo a gente foi pensado nisso também. Modéstia à parte, até arremesso bem flipcast. O Zé tá aí, o Zé também arremessa muito bem, já tem alguns troféus de torneio de arremesso, né? Inclusive esse ano eu ganhei o torneio dos Três Marias. Eu ia falar isso. Foi top, consegui ganhar, e tudo isso pensado no tamanho de cabo de vara, alavanca da vara. Tudo isso a gente projeta desde o início pensando na finalidade, entendeu? Então uma vara, para eu poder arremessar, fazer um arremesso perfeito, ter uma precisão perfeita, essa vara ficou excelente. Pesco muito com isca soft com ela na superfície, consigo arremessar muito bem iscas o cast mínimo dela é 5 gramas, mas eu consigo arremessar um shadzinho de 3 gramas muito bem com ela, porque é uma vara muito progressiva. Eu considero um blank dela muito progressivo, diferente de outras marcas comerciais que você consegue arremessar bem somente iscas próximas ao cast máximo. E isso, cara, é muito ruim. Você vai pegar para arremessar, você acaba jogando a isca mais leve da cabeleira e tal, aí você põe uma isca pesada, você, arremessou bem. Arremessou bem por quê? Porque a isca é pesada? Também, mas por conta da vara. Às vezes o blank é muito duro, muito parrudo, a vara não é aquele arremesso suave, progressivo, então você não consegue arremessar muito bem isca leve, né? Eu vou deixar uma dica muito importante para vocês aqui, né? O Zé Ricardo é quem tá ali de cameraman, é um cara altamente técnico e experiente, o Rafael tá aqui também.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez vai mexer com o ego de muita gente. Carretilha não arremessa. O que arremessa é a vara e a linha. A carretilha só é o meio. Ela ajuda. Mas o que arremessa é a vara e a linha. Exatamente. Entendeu? Então, pensa nisso, galera. Pensa nisso. Em vez de ficar investindo em carretilha, pega uma carretilha boa, um custo-benefício bom, mas usa uma linha de qualidade, tá? Uma linha de qualidade, e pensa numa varinha montada para o seu propósito. Uma linha com a grossura, com a bitola equilibrada com a vara. Não adianta nada você pegar um conjunto desse aqui e meter uma linha 0,30mm, 0,35mm. Não adianta. Não serve para isso. São equipamentos específicos, tá? Eu já passei por uma experiência desagradável aqui no estúdio, de um amigo comprou uma varinha, mostrou para outro colega, o cara quis comprar uma varinha igual, aí o cara colocou uma linha zero grossa numa vara 12 BFS com um micro passador. O que aconteceu? Arrancou a ponteira. Mas não foi porque a ponteira foi mal colada, é porque a linha não estava coerente com o equipamento. Acontece, entendeu? Talvez por falta de informação, talvez pelo, vamos dizer assim, no calor do momento a pessoa só ter aquela linha e querer usar o equipamento, né? E a gente está aqui exatamente para trazer essas informações para você. Não é para falar que nós somos melhores ou piores, ou que fulano é bom, que Beltrano é ruim. É só para poder elucidar e trazer mais informações para vocês, porque não adianta nada ele saber pra caramba, eu saber o que eu sei e o Zé também saber o que ele sabe, se a gente não puder contribuir para vocês de alguma forma. Exatamente. Em relação à carretilha, pra vocês verem, a carretilha da China, carretilha BFS, carretilha barata, porém tem um arremesso muito bom, né? É isso que ele está querendo dizer. Não adianta você comprar uma Shimano de R$5.000 se você não tem uma vara compatível, uma linha compatível. Não vai ficar legal. Beleza? Exatamente. Então fica essa dica. Eu vou encerrar o vídeo aqui que já ficou bem longo, tá? Espero que tenha aberto bastante a mente de vocês em relação às montagens de vara custom, até mesmo as varas comerciais, né? Que vocês... E se vocês tiverem alguma dica, pode mandar mensagem, deixa no comentário aí. Vou deixar no comentário fixado o contato dele, o Instagram, tá? Se você quiser fazer uma vara custom, ou pelo menos fazer um orçamento, trocar uma ideia. Mesmo que você não queira fazer a vara custom, né? Se você quiser conhecer, saber, ver, conhecer o nosso trabalho, entre em contato, galera. Eu tô aqui, eu sou um cara super receptivo para conversar, para trocar ideia, para dar informações no que a gente conhece, e a gente também está disposto a aprender com o que vocês têm para trazer para nós. Exatamente. E além dele fazer as varas customizadas, ele vai te dar toda a consultoria. O que a gente está falando aqui, ele vai te dar consultoria para você montar a vara do seu gosto. Ah, gosto de vara cabo curto, gosto de vara pequenininho. Ele vai adaptar ao seu gosto, vai dar as opiniões dele como profissional, tá? E como pescador também, obviamente. Cara, não tira da cabeça que vara custom é vara cara, tá? Tem varas, tem montagens que você consegue fazer que fica bacana com preço acessível, tá? Sim. E tem varas que o blank é super caro, os componentes super caros, que a vara vai ficar cara, vara muito premium, entendeu? Então isso vai do gosto do pescador, para necessidade do pescador, beleza? Show de bola, pessoal. Pegando um gancho do que o Rafael falou, não se acanhe em procurar saber quanto custa, porque valor e preço são coisas diferentes. Exatamente. Valor é o que você traz como agregado à sua experiência de pesca. Preço é o dinheiro que você vai pagar, mas tem coisas que a experiência, preço nenhum paga, entendeu? Então eu acho que vale a pena, né? Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente, né? Obrigado, Rafael, pela oportunidade de eu que agradeço, cara, estar colaborando e falando aqui no seu canal. Obrigado, Zé, mais uma vez aqui junto com a gente. E Zé, vocês lembram dele, moçada, do canal Pescaria com Heitor? A mais bombada de Três Marias foi com esse cara aqui. Os vídeos renderam até hoje, rende visualização. Nossa, top. Temos que voltar lá. Vamos sim, moçada, fica com Deus, até mais. Aproveita, curte, compartilha com seus amigos que precisam de informação. E é isso, tamo junto, valeu pessoal, obrigado.